Glória a Deus. Efésios capítulo 2 diz assim. Nós vamos terminar uma mensagem que começamos, que se chama Graça 4D. Se você perdeu a primeira parte, está lá no canal do YouTube, você pode assistir. Nós vamos terminar essa reflexão sobre a graça. Um dos valores indiscutíveis, inegociáveis para essa casa, para a nossa comunidade, para as nossas vidas. E Efésios capítulo 2 vai nos colocar imergidos nesse tema. Amém? Vamos ler. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, feitura de Deus, poema de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém, igreja? Amém mesmo? Giba, pode deixar essa luz de baixo acesa? Obrigado, querido. Aleluia, o Senhor é bom. Graça, graça sobre graça. E o que é graça? Graça é salvação. Salvação é por meio da graça. É pela graça que nós somos salvos, não por obra. Ninguém é salvo por trabalho duro.
Ninguém é salvo por esforço, ninguém é salvo, a salvação não é para gente boa, salvação não é para gente nota 10, amém? Salvação não é para gente nota 5, essa pessoa ela é boazinha, ela não é perfeita, tem uns probleminha, mas também ela não é aquela porcaria, né? A gente boa, salvação não vem por obras, não há nada que se possa fazer para se salvar, para ser salvo, é graça. Salvação é para quem não merece. A passagem de Efésios capítulo 2 está deixando muito claro para quem é a salvação e em quem a graça atua. A salvação e a graça é para gente toda errada, é para os porcaria, é para os mortos. Ela atuou em nós quando nós ainda estávamos mortos. Não houve nada que você fez por si só para que essa graça começasse a atuar na sua vida. Foi obra completamente dele. Quantos salvos em Cristo nós temos aqui essa manhã? Levanta a mão, deixa eu ver. Quantos vão morar no céu? Quantos vão reinar com Cristo na terra? Levanta a sua mão bem alto. Quem pode se alegrar com essa mensagem, lembrar dessa mensagem com alegria essa manhã? Quero te inspirar a oração do rei Davi. Senhor, renova em mim a alegria da salvação. Porque a jornada é longa, nos cansamos, nos machucamos, nos decepcionamos, é árduo o caminho, é estreito o caminho, a porta é estreita, Pai, mas sabe, Davi, lá na frente do seu reinado, ele vai dizer: você pode tirar de mim tudo, tire o reino, tire tudo, só não tire de mim o teu espírito, renova em mim a alegria da salvação. Davi é antes de Jesus, Davi é antes da cruz, e por isso que ele é excepcional, por isso que ele é diferente, ele é fora da curva, porque ele já entendia que algo se manifestava nele que não era dele. É graça, não é pelo nosso penoso trabalho, mas é pelo penoso trabalho dele que ele verá o fruto do penoso trabalho dele, salvação, graça. Olha a sua volta, dá uma olhadinha assim, dá uma pescoçada para frente e para trás. Esse é o fruto de Cristo Jesus, e por aquilo que ele ainda estava prometido, ele já se alegrava e suportou a cruz e morte de cruz. Amém, igreja? É graça. Para quem é a graça? Quem merece a graça de Deus? Gente toda torta, gente toda errada, o mais vil pecador, eu e você, alvos da graça de Cristo Jesus. Lembra de Lázaro? Lázaro é aquele que morreu. Jesus vai chegar 4 dias depois, tira a pedra, Lázaro, sai para fora. Jesus fala com o morto: Lázaro, sai para fora. Essa passagem de Lázaro é uma dos últimos milagres, últimos acontecimentos antes da cruz, e Jesus intencionalmente estava dizendo o que ele iria fazer, rasgando o véu, abrindo um novo e vivo caminho. Ele iria trazer pessoas da morte eterna para a vida eterna. E quando Jesus fala: Lázaro, sai para fora, o morto lá dentro fica: acho que eu vou dar um boi para Jesus, eu acho que eu vou levantar, eu acho que eu vou, será? Não sei, eu não estou lembrando se será que a ciência comprova isso? Eu não sei. Não, é isso, eu estou cheio de coragem, é hora de me levantar desse túmulo, é hora de rasgar essas ataduras, eu tenho muitos sonhos. Não teve um cisco de ajuda de Lázaro, a glória é toda dele.
Aleluia. Queridos, a graça, a salvação vem primeiro. A graça, a salvação não é para aquele que acredita, para aquele que crê. A graça e a salvação se manifesta no mais incrédulo, no mais cético homem, porque ela vem primeiro, e depois a fé, e depois o crer, e depois o obedecer. Se você lembrar comigo, o povo no Egito, primeiro eles saem do Egito, depois eles recebem as leis. Primeiro eles são livres das garras de Faraó, e depois eles vão obedecer às leis. Eles nem conheciam as leis. Primeiro vem a salvação, primeiro vem um favor de Deus. Nós somos salvos para a lei e não pela lei. Amém, igreja? Quem pode se alegrar com isso? É por isso que ele vai dizer que Ele nos amou primeiro. Primeiro Ele nos amou. Não é porque você obedeceu, não é porque você conseguiu entender. Você fala, li a Bíblia, eu entendi. Agora sim, Deus, eu estou pronto para ser salvo. Deus, eu estou pronto para receber da Tua graça. Não foi assim. Primeiro um amor te alcançou. Primeiro alguma coisa começou a mexer dentro de você. Não foi assim. Cadê os salvos que eu vi aqui agora há pouco? Não foi assim que aconteceu com você? Eu lembro que eu cresci num lar evangélico, né? Como se diz, eu nasci num berço evangélico. Quando a gente sempre brinca, né? O que será que é um berço evangélico? É um berço comprado na Conde de Sarzedas, com mobile da Cassiane, do Silas Malafaia. Você aperta a barriguinha do Silas Malafaia, canta o hino da harpa. Isso é um berço evangélico. Né? Na lateral está escrito um versículo, né? Enfim, eu nasci num lar onde os meus pais já iam para a igreja, já eram cristãos, salvos em Cristo. Fui crescendo, sendo educado, sendo ensinado, incentivado à fé cristã, entendendo as historinhas das tias do Kids, a historinha de Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Cantava essas musiquinhas também, a Arca de Noé, tudo isso, né? Crescendo também, mas já ali mais adolescente, já um pouco mais adulto, entendendo melhor o pecado, entendendo melhor a minha miséria. Eu não sei, mas houve uma época em que alguma coisa diferente, eu cresci indo em cultos. Na minha casa tinha muita vigília, reunião de oração, aquelas irmãs de saia jeans, aquelas irmãs pequenininhas com uma Bíblia desse tamanho assim, em letras gigantes. Quem conhece uma irmãzinha dessa? Quando você vê uma irmãzinha dessa de terninho, cuidado, não fica dando bobeira não. Ela segura assim, o biblião assim, parece um bebê, né? Ela embala a Bíblia. Essas irmãs são uma bênção. Eu cresci nesse lugar. Quando elas chegavam em casa, eu corria para o quarto, porque, meu Deus, ela vai revelar meus pecados aqui, Jesus vai me pegar e tal. E cresci nisso daí. Cresci, fui indo para o culto, indo para a igreja, né? Acabava o culto, chutar latinha para fazer futebol, brincar com as crianças, entrar no carro todo suado. Também passei por tudo isso. Fui crescendo, mas chegou uma hora que alguma coisa nos cultos, alguma coisa nas canções, alguma coisa no que era pregado começou a mexer comigo, começou a penetrar no meu coração, começou a falar de uma forma diferente comigo. Os meus pais sempre falaram da Bíblia, meus pais sempre conversaram com a gente das coisas espirituais, mas meio que entrava por aqui, saía por aqui. Mas chegou uma hora que alguma coisa começou a mexer comigo. Eu comecei a ter interesse, comecei a parar um pouco mais sozinho para começar a ler essa Bíblia. Alguma coisa já estava mexendo comigo, até que um dia, até que uma noite, até que uma madrugada, algo muito forte, um amor muito grande me invadiu. Não foi num ato ritualístico, não foi numa grande vigília, numa grande concentração de pessoas, sozinho no quarto ali. Foi ali que de repente alguma coisa se mostrou para mim, alguma coisa se revelou no meu interior. Já era o amor de Deus, já era a graça de Deus se revelando.
dali eu saí daquele dia, eu falei, agora eu preciso aprender mais sobre isso, eu quero aprender mais sobre essa palavra, eu quero comer mais desse livro. Queridos, é assim, primeiro nós somos salvos, primeiro nós somos recebidos por essa graça, feito família de Deus, filho de Deus, e depois a gente vai aprendendo os rudimentos, como é que é, né? Na teologia a gente chama isso de o processo da santificação. É isso, a gente vai aprendendo agora, a gente vai então aprumando, alinhando a nossa vida com a palavra. Quem entende o que eu estou falando? Não é assim com você também? Foi assim, um dia você era eu era um bêbado, vivia drogado, como diz o velho cancioneiro, né? Eu era um porcaria, mas a graça me alcançou. Não sei, teve um dia, né? Converso com meu amigo AD, hoje está a família toda aí, que bênção, Guizão, Deus abençoe, querido. A gente trabalha junto. O AD conta o testemunho dele, um dia ele vai vir aqui contar, né, AD, seu testemunho, sua esposa, sua família. Bebo, né? Bebo. Mas um dia, alguma coisa falou, vamos pro culto. Quantos anos orando para ir cabra ir pro culto, esse porcaria? 22 anos orando para um porcaria. Foi pelos porcaria que Jesus morreu na cruz do Calvário. Até que um dia o porcaria falou assim, eu vou pro culto hoje com você. Ali, queridos, já era alguma coisa mexendo no porcaria. Já era a graça de Deus se revelando. Até que o porcaria tem um encontro com a pessoa do amor. Amém? Amém. E aí a graça vai trazer a vida àquele que estava morto, e vai dar nome, vai dar família, vai colocar numa pátria nova, num lugar novo. Efésios capítulo 2 vai dizer que nos coloca numa região celestial. Queridos, aquele que crê nessa mensagem e que vive essa mensagem, eu creio quão esperançoso é um coração, quão libertador é, porque então toda a nossa esperança não está num governo terreno, mas numa pátria celestial. A agenda não é a agenda do governo terreno, mas é a agenda dos céus. Há uma esperança. Quem já assistiu MasterChef? Vou fazer outra pergunta. Quem gosta de comer? Vai lá, 10 segundos, pensa aí no seu cardápio preferido. Amém. Deixa eu pegar essa ilustração aqui. Imagina que um grande MasterChef, como é que chama o nome lá dos caras lá? Jacan Tempur. Jacan. Você queria comer uma janta do Jacan, Júlia? Já comeu? Gente, que nojo de gente, né? Coisa chique. Então do Fogaça você comeu, né? Eu já comi Fogaça mesmo na padaria, mas do Jacan, então, que você não comeu. Uma grande chefe de cozinha. Ele fala, olha, você é meu convidado, você vai jantar comigo amanhã. Pode trazer toda a sua família. Vou preparar um jantar para vocês vão lá em casa. Como um bom brasileiro, que não perde uma boquinha livre, tá dentro, é nós. Vamos embora. Aquele homem vai então passar a noite separando os melhores temperos,
ele vai lá de madrugada no mercadão comprar o peixe mais fresco, o melhor salmão, o melhor atum. Ele vai preparar tudo com antecedência, logo cedo a cozinha já vai estar acesa, preparando tudo. Ele vai passar o dia cozinhando, né? A sua equipe vai preparar a mesa, os talheres, os pratos. Você vai comer na casa de um grande chefe de cozinha. Imagina que não vai ter ali um Duralex, né? Não vai ter aquele talher com o cabo colorido, um vermelho, um azul. Não vai ter isso, não. É o melhor, talvez de prata, não sei. As taças. Você vai sentar na mesa, vai ter 3 para um lado, 3 para o outro. Nem sei por onde que eu começo. É colher? O que é isso aqui? Você não sabe nem comer com tudo aquilo, mas ele vai preparar. Imagina, não é o guardanapo, né, snob. É aquele de tecido, coisa linda. E você chega para o jantar à noite, então, com sua família, aquele banquete, e você vai ter a melhor noite gastronômica da sua vida. Você vai se deliciar, você vai comer da melhor comida que você nunca comeu antes. Amém? E no outro dia, quando você levantar e acordar e encontrar os seus amigos, seus parentes, quem em sã consciência vai dizer: você não sabe, ontem à noite eu estava num jantar, rapaz, mas eu peguei o garfo de um jeito, peguei coloquei na boca, irmão, você não sabe, coloquei tudo para dentro, nossa, você não sabe como é que eu segurei a taça. Você não sabe como que eu me deliciei na sobremesa, então? Você nem sabe, peguei 3 vezes. Quem em sã consciência, numa situação como essa, vai chamar glória para si mesmo? A glória para aquele que dá a graça. Por isso toda a glória é dele, é dele, por ele, e é para ele todas as coisas. A glória da salvação não é nossa, ninguém se gloria em si mesmo por ser salvo. Toda a atenção, toda a afeição, toda a glória é dele, todo o trabalho é dele. Todo o trabalho é dele. Não houve nada que você fizesse, que você pode fazer para mudar essa situação. É só Cristo Jesus. E se você está aqui essa manhã, eu creio que alguma coisa nesses dias já tem mexido no teu coração, já tem atraído você para esse lugar. A glória é toda dele. Quem pode glorificar o Senhor essa manhã por tão grande obra de salvação? Deixa eu te falar algumas coisinhas sobre graça. Graça é um presente. O que é graça? Graça é um presente dado, né? É a palavra charis, do grego. É dessa palavra que vai vir, né? Carisma, eucaristia, caridade. É um favor, é um presente, é algo dado. Dentro do contexto da igreja do primeiro século, dentro do contexto dali de Éfeso, daquele lugar, dizer que era um presente de Deus era algo muito comum, porque era comum para aquelas pessoas o entendimento de que Deus dava coisas aos homens. Era comum esse entendimento de que os deuses davam coisas aos homens. Então dizer para aquelas pessoas que Deus estava dando alguma coisa para eles, um presente para eles, era algo muito comum. Mas Paulo vai trabalhar dizendo que peraí, não é qualquer presente. A segunda coisa que eu quero que você saiba sobre charis, sobre graça, é de que esse presente daquele contexto, daquela época, ele tinha uma função social. Não é que nem hoje que a gente vai na loja, eu ia falar Xing Ling, mas é xenofobia, né? Então hoje em dia não pode mais. Aquela loja de presentes baratinhos, tinha a loja de R$1, hoje nada mais é R$1, né? Enfim, você vai naquela loja de importados chineses, tá bom? Consegui falar? É isso. Você vai nessas lojas e compra alguma coisa e presenteia. Hoje é dia dos pais, nós vamos dar presente para os pais. Olha, pai, comprei uma meia. Essa aqui você não tem na sua
naquela época não era assim, irmãos. Naquela época não tinha tanta variedade de opções, de bibelôs, de lojas de roupa, de departamentos para sair dando presente para as pessoas. Não era assim. Quando se dava presentes, era um ato social, era uma função social, né? Por quê? Porque se dava um presente não para qualquer pessoa, se dava presentes para alguém indigno. Porque quando se dava um presente para uma pessoa, você estava dizendo para aquela pessoa: eu quero ter aliança com você, eu quero ter vínculo com você. Então você não dava um presente para qualquer pessoa, você dava para alguém digno, alguém que iria manter ou melhorar o seu status social, entende? Você dava para alguém que faz sentido dar. Romanos 5 vai dizer que, já foi dito aqui essa manhã, que talvez por alguém injusto alguém morra. Talvez, Wellington, pela sua mãe você morreria no lugar. Pelos seus filhos, talvez você morreria no lugar. Por alguém muito bom, muito justo, talvez alguém se entregaria no lugar. Mas Ele se entregou por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Deus está quebrando o código social daquela época. Era comum os deuses darem presentes para pessoas dignas, justas. Mas o Deus do apóstolo Paulo, o Pai de Cristo Jesus, está dando presente e graça aos mais indignos seres humanos. Deus está quebrando um código social. E a terceira coisa que eu quero que você saiba sobre caris, sobre esse presente: existia nessa função, existia nesse ato de dar presente, então um entendimento de reciprocidade. Existia um entendimento então de que eu vou te dar um presente, e ao você aceitar o presente, porque a pessoa poderia recusar o presente, poderia, olha, você quer? E a pessoa analisar, falar: não, não quero esse presente, rejeitar. Mas ao aceitar o presente, ali se configura então uma agenda de reciprocidade. Hoje em dia parece um pouco assim escandaloso, a gente, poxa, que pessoa interesseira, né? Dá presente para receber alguma coisa, está dando para receber, a gente fica chocado com isso, né? A gente fica até perturbado, né? Mas é comum, é verdade mesmo. Mas naquela época era assim: dar um presente configurava essa agenda de troca, e poderia se perceber a intenção do presente observando de quem vem o presente, o que é o presente e para quem é o presente. Então, nos dias de hoje, quando um rei dá um castelo a outro rei, fica claro qual é a agenda por trás, qual é a intenção por trás. Para nós hoje, quando um empresário dá uma maleta de dinheiro para um político, fica claro qual que é a agenda. Quando um advogado dá um carro para um juiz, quando um homem dá um anel, uma aliança para uma mulher, fica claro qual é a agenda que está se esperando. Fica claro que ao receber e aceitar o presente, de quem veio, o que veio, para quem, fica claro o que está comprometido e aliançado agora, qual é o vínculo. Ao olhar para a agenda da graça, ao olhar para de quem está vindo, e o que está vindo, e o que é que o Senhor nos deu, seu Filho amado, o único Filho, nos deu para ser moído em nosso lugar, para ser morto no nosso lugar. Quando nós o recebemos, fica claro qual é a agenda de reciprocidade que está vinculada agora.
O que dar de volta para um Deus que tem tudo? Deus quebra o código social. Deus não pega o que tinha de mais precioso e dá para um Deus mais forte, para um Deus melhor. Ele dá para o mais vil pecador o seu melhor presente. E o que dar em troca para um Deus que tem tudo? Vamos dar dinheiro para aquele que é dono do ouro e da prata? Vamos dar canções para aquele que criou a natureza e o universo para o adorá-lo? O que é que nós vamos dar em troca para um Deus que tem tudo? Sabe que já foi convidado para um aniversário, um casamento de alguém que é muito rico? Você fala: meu, o que eu vou dar para essa pessoa? Eu vou dar uma baixela. Alguém sabe o que é baixela? Oh, meu Deus do céu, é um pirex. Sabe o que é pirex? Melhorou? Tá bom. Então tá, ficou claro o nosso nível social aqui. Oh meu Deus, uma Tupperware, dá um jogo de Tupperware para alguém muito rico. O que dar para um Deus que tem tudo? Mas queridos, eu quero hoje, em nome de Jesus, clamar para que os nossos corações sejam imergidos na graça de Cristo Jesus. E você entenda a agenda da graça. A agenda da graça aponta para o amor. O amor. O que é que terá de reciprocidade nessa aliança ao receber esse presente? Amor. Amem Ele acima de todas as coisas. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ao receber desse presente, essa agenda aponta para uma coisa só. Não tem outra coisa que você possa dar, retribuir e voltar para Ele. Amor, amor, é isso que aponta a graça de Cristo Jesus. A graça de Cristo Jesus não aponta para uma lista de regras. A graça de Cristo Jesus não aponta para um dedo acusador daquele que errou. A graça de Cristo Jesus manifesta a agenda do amor. Se você continuar lendo a carta de Efésios, Paulo vai dizer lá na frente: por essa graça me faço prisioneiro de Cristo. Queridos, como alguém, um Deus tão bom, vai fazer alguém prisioneiro? Ele não veio para nos libertar. Como nos faz prisioneiro, queridos? Porque o apóstolo entendeu que o amor nos coloca no lugar de responsabilidade. O amor abraça a responsabilidade. O amor abraça a responsabilidade. Portanto, a graça não é uma carta branca para viver livre de qualquer responsabilidade. A salvação, o presente Cristo Jesus, nos coloca numa agenda de reciprocidade. A graça não nos coloca num lugar livre, agora eu posso viver do jeito que eu quiser. Não, a graça nos coloca no lugar onde nós estamos vinculados agora a Ele. E o que se espera de volta? Amor. Amor. Salvos não pelas obras, mas salvos para as obras. 1 Coríntios capítulo 13 vai falar do que é perfeito. Ter muita fé sem amor nada vale. Muita espiritualidade sem amor nada adianta. Muitas obras, muito serviço voluntarioso, muito serviço ministerial, sem amor nada vale. Por isso a oração dessa manhã é: Deus, renova em nós a alegria da salvação. Quando a tua graça se manifestou em nós e revelou Cristo Jesus em amor para amar. Ser salvo não nos coloca num lugar de passividade e de viver vendo a vida passar, mas nos coloca num convite para abraçar a responsabilidade e amar. E o
o que é o amor se não um verbo? O que é o amor se não ações? Coisa mais tenebrosa das nossas vidas é quando continuamos a exercer os cargos religiosos, mas o amor já se esfriou. Um dia o Espírito Santo veio sobre nós, veio sobre você, te fez morada, te encheu, e nós amamos buscar a sua face, a sua presença, nós amamos ter um tempo devocional, um lugar secreto, nós amamos ser tocados por sua presença, mas entenda que tudo isso daqui converge e aponta para alguém, para um porcaria, para um perdido, para alguém que ainda não tem o que você já tem. Quando nós cultuamos com o coração fechado, contrito, porque em nossa casa as coisas não são do jeito que nós queríamos que fosse, porque na nossa igreja local as coisas não são do jeito que eu gostaria que fosse, porque as amizades não são do jeito que eu gostaria que fosse, porque o trabalho, porque o dinheiro, quando nós vamos colocando tantas outras coisas diante daquilo que é mais importante e eterno, nós vamos nos deformando e nos tornando outra pessoa. Eu quero que você abra comigo Lucas capítulo 4, verso 18. Por que graça 4D? Lucas 4, verso 18, é a passagem de Jesus lendo o pergaminho. Nós lemos essa passagem, construímos em cima dela na primeira parte. É o início do ministério de Jesus, e ele vai deixar claro a que veio. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Por que graça 4D? Por que eu chamei assim? Porque a graça se revela em nós, a graça se manifesta em nós em alguns ambientes, e o primeiro deles que ele se manifesta, que eu trago para nós, fazemos essa reflexão, é o material. E a gente pode perceber isso quando a carta, o livro de Isaías e Jesus lendo aqui no Novo Testamento, a sua missão, dizendo que ele veio aos pobres, né? Atos capítulo 2 deixa claro, vai dizer que aquela igreja, a primeira igreja, a igreja que recebe o Espírito Santo, vai dizer que ali ninguém tinha falta de nada. Ali ninguém tinha falta de nada, queridos. Vamos lá, Atos capítulo 2, né? Foi isso que eu citei? Foi isso que eu citei, igreja? Sim ou não? Não é pegadinha, é uma pergunta mesmo. Obrigado, Paulo. Foi Atos 2, né? Mas essa passagem de que ninguém tinha falta de nada é lá para o verso 42. Antes do verso 42, sabe o que vem antes? Verso 41, verso 40, 39, 38, 37. E no começo do capítulo 2 de Atos, é o Espírito Santo sobre a igreja. Porque no capítulo 1 Jesus tinha dito: fiquem em Jerusalém até receberem do alto poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas alguém mais desinformado vai dizer: é isso, nós precisamos do Espírito Santo e de poder do Espírito Santo para curar os enfermos, para prodígios, sinais e maravilhas.
Mas eu não sei se você se lembra, antes de Atos, Jesus ainda com seus discípulos, envia 70 discípulos, de 2 em 2, e quando eles voltam já testemunhando: olha, os doentes foram curados, os endemoniados foram libertos, a palavra do reino foi pregada. O Espírito Santo já estava na terra, sobre os homens. O poder do Espírito Santo de Atos não é visto em sinais, prodígios e maravilhas. Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 5, ele já estava cheio do Espírito Santo, quando é levado ao deserto para ser tentado, para jejuar. E vai dizer que depois ele volta cheio do Espírito Santo, porque lá no batismo de João Batista, a pomba já desceu sobre ele o Espírito Santo. Mas o que se vê depois da manifestação do Espírito Santo sobre a igreja é a pregação da graça. E a graça se manifesta arrancando a pobreza. Vai dizer que aquela igreja começa a amar em obras, e vendiam o que tinham, repartiam em comum, e ninguém tinha falta de nada. Brunão, essa conta para mim nunca fechou, porque diz que todos os dias 2 ou 3 iam sendo acrescentados àquela igreja. Então eu fico pensando que se aquela igreja que começou com 120 pessoas, todo mundo vendeu o que tinha, e aqueles 3.000 que foi salvo logo de cara, 3.000? Obrigado. Que foi salvo de cara, eles repartiram tudo, e daqueles 3.120 pessoas, ninguém tinha falta de nada. Mas todo dia, Ricardo, alguém ia sendo acrescentado, e tinha falta de alguma coisa. Mas nós já vendemos tudo que tinha, já repartimos. Essa conta nunca fechava, porque sempre tinha alguém pobre chegando, alguém necessitado chegando. E como é que eu ia vender agora que eu já não tinha mais nada, porque tínhamos tudo em comum? Mas Efésios capítulo 4 dá uma resposta para a gente: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. A graça se manifesta materialmente em nós, nos arrancando de um lugar de carência, nos levando a um lugar de provisão. Aquele que furtava, pare de furtar, mas agora comece a trabalhar. A graça começa então a arrancar essa pobreza de espírito, essa pobreza existencial de dentro de nós, e nos coloca num lugar de coerência, nos coloca num lugar de obras. Eu começo então a produzir, não, e aí daqui a pouco, imagina um gráfico, o cara sai do menos 10, né, começa a trabalhar, vai para o 0, paga as dívidas, paga as contas, daqui a pouco ele já está no 10, ele começa então a abençoar a sua casa e a sua família, daqui a pouco ele já sobe para o 20, porque ele começa a ter para acudir os outros e repartir os outros. Por isso que naquela igreja a conta fechava, porque aquele que chegava sem nada era acudido, mas daqui a pouco estava acudindo. A graça se manifesta de forma material em nós, não só nos abençoando, mas abençoando para dar. Quem pode crer nessa mensagem, amém? A graça se manifesta em nós de forma motivacional. A gente vê essa palavra na liberdade aos oprimidos, aqueles que não tinham senso de destino, aqueles que estavam perdidos. A graça dá um motivo, não só para viver, mas para morrer também. Você lembra do gadareno? Jesus, ele chega numa ilha, chega num lugar, e ali tem um jovem endemoniado. A graça se manifesta àquele jovem. Ele não só fica liberto, livre daquela opressão, mas ele recebe destino. Jesus, deixa eu ser um seguidor seu, deixa eu ir com você no barco. Não, vai para a tua casa e começa a pregar,
começa a fazer alguma coisa, começa a contar, repartir dessa graça que te inundou. A história conta que um jovem evangelizou uma Decápolis todinha. Eram 10 cidades, Decápolis são 10 cidades. Esse jovem sozinho, ele evangeliza 10 cidades. A graça tira alguém que está depressivo, ansioso, angustiado, perdido, e coloca num rumo, coloca num plano. Amém? A graça se manifesta de forma relacional. Isso fala dos cativos, colocando em nós um senso de pertencimento. Aquele que se sentia quebrado, sozinho, sem amizade, sem vínculo, sem família, não amado, a graça coloca dentro de um lugar de pertencimento, de amor. Não há plano de igreja, não há plano de marketing gospel que te faça ter senso de pertencimento. Mais importante é a graça de Cristo, te fazendo ser pertencente não de um CNPJ, de uma instituição, mas pertencente à família de Deus. Sabe, a graça cura as relações. Queridos, em nome de Jesus, essa manhã com muito temor, se você já tem isso, ativa teu espírito. Sabe por que essa manhã, sabe, o Senhor fala sobre vínculos quebrados. Eu não sei que perdão você precisa receber, eu não sei que perdão você precisa liberar, mas a graça te leva a curar as relações. Não tem gente salva com vínculos quebrados. A graça manifesta em obras, cura as relações. A graça também se manifesta de forma espiritual. Isso fala dos cegos, ele veio para os cegos. O apóstolo Paulo diz que quando ele recebe a graça, o amor de Deus, como se escamas dos seus olhos caíssem. A cegueira de Paulo não era física, mas era espiritual, porque embora religioso, ele não enxergava o favor em Cristo Jesus. A graça revela o Evangelho e coloca em nós então agora um senso de eternidade. Por isso a graça, ela se manifesta em obras, de forma visível, de forma concreta. Essa é a graça de Cristo Jesus. Essa manhã, agora, 11 de agosto de 2024, exatamente agora, quantas igrejas evangélicas estão tendo culto agora? Em Santo André, no ABC, na Grande São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil. Quantas igrejas evangélicas cultuando a Deus agora? Mas lembra que a gente falou na parte 1, pessoas esperando todas as bênçãos, mas sem se relacionar com o amor de Deus. Isso é idolatria, isso é pecado. Mas sabe, graças a Deus que Ele nos alcançou. Imagina todas essas igrejas, todos esses evangélicos, esses cristãos inundados pela graça, inundados pelo amor. Nós teríamos famílias mais curadas, nós não teríamos índices de divórcio tão alto, nós não teríamos índices de corrupção tão alto, nós não teríamos pessoas tão órfãs, tão separadas do amor. Mas a esperança é de que Ele te encontrou, e porque Ele te encontrou, mais alguém pode ser encontrado. Esse é o ano da graça do Senhor. É o tempo, é o período de se pregar essa boa nova do Evangelho. É o momento de se pregar a boa nova do Evangelho. Um dia, como na arca de Noé, o dilúvio chegou e a arca fechou, e não houve mais tempo de quem se salvasse. Hoje ainda é dia de salvação. Fica de pé no seu lugar, onde você está. Se você
já está cheio dessa graça, dessa salvação. Feche seus olhos. Feche seus olhos e comece a falar com o Espírito Santo. É esse Espírito Santo que toca em nós, que nos convence. É esse Espírito Santo. E talvez você, pela jornada, hoje precise orar como Davi: Deus, renova em mim a alegria da salvação. Renova em mim a alegria da chamada, quando o Senhor me encontrou, quando o Senhor me achou. Renova em mim, Senhor, a alegria de quando tudo isso começou, Pai. O brilho, o amor. Lembra de onde caíste e volte a praticar o amor. Há uma expectativa desse Deus em relação a nós essa manhã, e é uma só: o amor. É uma só, é o amor. Então eu te convido nessa manhã. Talvez faz tempo que você intimamente com o Senhor não diz: Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Pai, obrigado. Eu adoro a tua presença. Eu reconheço o teu favor. Se você é esse, em nome de Jesus, vamos erguer a nossa voz, as nossas orações. Vamos encher essa casa dessa adoração, desse perfume, dessa fragrância. Sabe, na mesa de Jesus, o perdido é chamado para sentar e comer do pão e do vinho, para ser achado, para ser encontrado. Mas na mesa de Jesus também tem lugar para os adoradores, que estão aos pés dele, lavando seus pés com lágrimas, enxugando com seus cabelos e derramando um bom perfume. Tem lugar para todo mundo na mesa de Jesus. Na mesa de Jesus tem lugar para o discípulo, tem lugar para o pecador. Na mesa de Jesus tem lugar para todos. Tem lugar para o Zaqueu, para o Lázaro, tem lugar para todo mundo, para o cobrador de impostos, para o traíra, tem lugar para aquele que abandonou a fé, tem lugar para aquele que se esfriou, tem lugar para aquele que deixou o primeiro amor. Na mesa de Jesus, na mesa de Jesus tem destino, tem pertencimento. Na mesa de Jesus tem riqueza, na mesa de Jesus tem tudo, não falta nada. Senhor, obrigado pela a tua boa mão, pelo teu amor essa manhã. Senhor, obrigado, Jesus. Senhor, que seja a tônica dos nossos dias, que seja a tônica das nossas reuniões, a tua graça e o teu favor. A glória é toda tua. Vamos, igreja viva, vamos glorificar o seu nome. A glória é toda tua, Senhor. A glória é toda tua, Jesus. A glória é só tua em nossa vida. Tu és o herói da nossa história. Tu és o herói da nossa história, Senhor. Não tem outro herói, Senhor, senão a ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, nós glorificamos o teu nome. Nós glorificamos o teu nome.